cadeira aqui, ó. Tem uma aqui, vou pegar mais uma. Maria Dias, por favor, Maria Dias, vem aqui. Maria, cadê você? Cadê a Maria? Vem, Maria, vem. Ah, Maria. Vem. Vem, Maria. 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 Aplausos, mais aplausos para Maria agora. Gente, bora, vamos começar. É o seguinte, eu queria, antes de tudo, que você dê uma carta aí pra gente, de quem é essa carta, e apresente ela para nós. Eu vou ler uma carta da minha avó, Lucy Barreto, produtora do filme, mãe do diretor falecido Fábio Barreto, meu pai. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. É uma honra ter vocês aqui nessa mostra dos 60 anos da Elissa Barreto, desse filme tão especial da retomada do cinema. E obrigada pela presença. Vamos lá. Estou muito nervosa, estou tremendo. Boa noite a todos e todas. Quatrilho de Fábio Barreto foi uma produção muito especial para mim. Foi o certificado número 1 da recém-assinada Lei do Audiovisual. O cinema brasileiro renascendo mais uma vez após a tentativa de extermínio do governo Collor. Eu praticamente me mudei para Caxias do Sul. Contei com a grande colaboração do meu amigo Nestor Perini, presidente da Câmara de Comércio de Caxias. Numa reunião a qual estive presente, ele convocou os empresários de Caxias a colaborarem com o filme, assim como os seus moradores. O filme O Quatrilho foi adotado pela cidade de Caxias e seus moradores. Uma belíssima e única experiência para mim. A participação de Glória Pires e Patrícia Pilar foi preciosa. Terminamos sendo finalistas para o Oscar de Filme Estrangeiro em 1996. O Quatrilho fez uma bela carreira no cinema internacional. Chama atenção para a belíssima trilha sonora de Caetano Veloso, colaborando novamente com Jacques Morelenbaum, na belíssima trilha sonora de O Quatrilho. Eu queria reiterar essa afirmação da minha avó. Esse filme custou R$1 milhão, quando o dólar estava 1 para 1. Ele só foi possível porque houve um chamado e todas as pessoas cederam tecidos, madeira, tinta. Todo mundo da cidade, da comunidade, colaborou com o filme, doando o que tinha, alimentos, servindo como força de trabalho, como colaboradores de como eles puderam. Então não se faz um filme do tamanho do Quatrilho com R$1 milhão. Com elenco, o elenco de apoio era da população local. E aí eu queria só dar um depoimento que foi muito emocionante para mim, e aí a gente vai começar, porque um dia eu fui como filha nesse filme. E fiz uma participaçãozinha. E um dia, vendo a cidade, que era uma cidade moderna, sendo transformada em cidade de época, é um espetáculo. Você vê a força de trabalho, o cinema é uma arte coletiva. Você vê a força de trabalho coletivo para se contar uma história. Todas as casas sendo transformadas em casa de época, o chão de asfalto sendo colocada areia, terra, tirando os postes. É um espetáculo, todo mundo trabalhando junto. Meu pai um dia, de manhã, me abraçou. É uma história muito emocionante. E ele olhou para mim e falou: filha, você está vendo isso aqui? Todo mundo trabalhando junto, colaborando. E aí ele falou: o cinema é isso, é um grande sistema, um grande organismo, composto de vários órgãos, que são os departamentos de arte, de figurino, de maquinária, de elétrica, o elenco. E eu sou o grande maestro, o coração. E se eu não tratar bem cada uma dessas pessoas, se eu não souber o nome de cada uma dessas pessoas, tudo desanda, tudo para de funcionar.
E ele era assim, ele sabia o nome de todo mundo. Ele tratava bem todo mundo, do motorista, de quem carregava o fio, do ator principal, do catering, e tratava todo mundo muito bem, com muito carinho. Então eu tenho muito orgulho de ter participado dessa produção, dessa retomada, de ter tido a oportunidade de estar com meu pai nesse filme lindo que foi o Quatrilho. Obrigada, boa noite. Eu só queria falar umas coisas antes de passar para a mesa. A gente vai tentar ouvir todo mundo. 1995, mais ou menos ali no final do ano, foi uma época em que os cinemas no Brasil foram tomados por uma comédia romântica com a Sandra Bullock que se chamava Enquanto Você Dormia. No momento que esse filme fazia multidões, foi anunciado a estreia de um filme brasileiro que entrava em cartaz para tentar devolver brasilidade às telas. Essa era a chamada que a mídia da época fazia. Numa entrevista concedida à então TVE, hoje TV Brasil, Fábio Barreto, que adaptou essa história que a gente vai acompanhar hoje aqui do romance homônimo de José Clemente Pozenato, que está no elenco, participa, faz uma pequena participação, perguntaram para ele assim: ô Fábio, em tempos de Sandra Bullock, você está preparado para vir com uma comédia romântica? E ele respondeu: isso não é um filme de amor, isso é um filme sobre o amor, sobre como o amor pode ser difícil, sobre como o amor pode ser jogado e sobre como a gente pode corrigir a nossa incapacidade de não saber amar. É isso que a gente vai ver hoje aqui com esses artistas, esses artistas que fizeram o cinema brasileiro ganhar a sua segunda indicação ao Oscar de melhor filme internacional, então Oscar de melhor filme estrangeiro, sendo responsáveis por uma bilheteria de 1.100.000 ingressos vendidos, numa época, 1995/1996, que o máximo de lançamentos de um filme brasileiro, logo após a extinção da Embrafilme e o engatinhar do que a Júlia falou, a lei do audiovisual, atraiu uma multidão para as pessoas e devolveu o orgulho de a gente poder se ver nas telas. É essa a aventura histórica que a gente vai ver hoje, disfarçada de história de amor, mas querendo ser um estudo sobre esse objeto pontiagudo que causa tétano, sem o qual a gente não vive. Eu queria começar essa nossa conversa colocando uma pergunta para nossa Patrícia Pilar. Queria que você lembrasse um pouquinho para a gente, não só como é que foi a tua experiência nesse set, mas assim, se existe um lugar comum entre os bons lugares comuns do cinema brasileiro, é do quanto Fábio Barreto era um lorde durante o convívio com os seus atores, seus elencos, sua equipe. Isso é uma história que todos são quase um jargão do cinema brasileiro. Conta um pouquinho desse Fábio Barreto que você conheceu, desse filme que você fez com ele. Rodrigo, obrigada. Júlia, emocionante a sua fala. Eu carreguei essa menina no colo. Temos uma fotografia muito linda de nós duas, então ver essa mulher falando com tanta propriedade é emocionante para mim. E realmente eu gostaria de começar falando do Fábio, porque ele proporcionou talvez um dos momentos mais felizes da minha vida profissional com esse filme. Porque ele realmente era um diretor que ouvia as pessoas de verdade, ouvia querendo absorver outras ideias. Ele tinha esse espaço, ele tinha esse coração gigante, porque realmente ele transformou todo aquele processo, que não foi um processo fácil. Nós ficamos lá uns 3 meses, porque nós fomos antes, eu e Glorinha, assim, os atores, na verdade, o Bruno e o Alexandre, para aprender esse sotaque, quase um dialeto, né? Vocês vão ver assim, que é estranho e ao mesmo tempo também nos deu esse tom. Então nós convivemos muito lá. Nós fomos conhecer os colonos, a família dos colonos, então a gente foi até eles para conhecer os hábitos, a maneira deles serem, o que eles viram quando chegaram ao Brasil, como eles construíram a história deles ali na Serra Gaúcha, e como fizeram daquela terra uma terra tão próspera. Então nós fizemos esse caminho juntos, percorremos esse conhecer
né, do outro, que fez com que o filme tivesse essa personalidade, você acredita nos atores do filme, principalmente, aqui vai assim, a minha gratidão total, primeiro ao Renato Filippini, que foi o nosso maestro lá, que foi quem nos orientou assim, em relação aos costumes, às danças e ao sotaque, e ele fez um personagem no filme, e eu falo em nome dele, mas para agradecer a cada ator de Caxias do Sul, atores que nunca tinham feito cinema, eram atores basicamente de teatro, e que deram ao filme uma credibilidade, uma personalidade, assim, que realmente eu sou grata até hoje pela maneira com que eles participaram do filme. E isso foi o Fábio, assim, o Fábio que conquistou aquela cidade, conquistou aquelas pessoas e fez com que elas se apaixonassem pela história do Pozenato, e que todas as pessoas realmente viessem a participar do filme, cada um com algo que tinha, que pudesse colaborar. Então foi isso que a Júlia falou, cada um às vezes trazia uma peça de tecido, ou um objeto da família, uma fotografia, enfim, cada um realmente colocou um pouco do seu coração ali nesse filme, e realmente o grande maestro foi o Fábio, era um gigante gentil, como o Erasmo, né? Um cara forte, grande, um sorriso e um olhar brilhante, e realmente ele causou, ele despertou em cada um de nós essa paixão pelo cinema, essa vontade de participar e de dar o melhor de nós ali. Então, desculpa se me alonguei, porque realmente o Fábio era encantador, e esse filme é a cara dele. Eu sinto muita falta dele, muita saudade. Seguindo a programação aqui do nosso Caviflix, né, a plataforma viva de exibição e ocupação de tela, críticos gostam de falar de críticos. A época que o Quatrilho foi lançado, um dos maiores críticos de cinema do mundo, talvez o único homem vivo que entrevistou Kubrick e Terence Malick, que se tem notícia, Michel Siman, que é um decano da crítica francês, hoje com 90 anos, ele escreveu uma crítica sobre o Quatrilho em que ele fala assim: ok, o velho cinema brasileiro voltou de cara nova, ok, a força trágica do drama brasileiro está de volta, grandes atrizes estão em cena, mas é um filme muito bem vestido, enfatizava Michel Siman, referindo-se à qualidade dos figurinos do filme. A gente tem Maria Dias, a gente tem nossa Isabel Paranhos, frequentadora incansável da nossa Caviflix aqui. Meninas, é com vocês, eu queria ouvir vocês como é que foi o trabalho com o Fábio, como é que foi vestir essa história. Gente, a Patrícia falou muito sobre o que é o Fábio, né? O Fábio era um gigante gentil, realmente. Ele me deu esse filme de presente. Eu fico aqui emocionada. O Fábio sabia, era um grande amigo, e ele sabia que minha grande paixão era cinema de época. E o primeiro filme de época que eu fiz, eu era muito nova e tal, foi o Homem da Capa Preta, e eu me apaixonei por aquilo. O Fábio sabia e me deu esse filme de presente. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a chegar lá no Sul e a última a ir embora, porque assim, eu fiz questão de fazer toda a pesquisa pessoalmente, visitar, como a Patrícia falou, visitar a Casa dos Colonos, fazer entrevista. É difícil a peça, eles são refratários, né? Você entrar numa cultura diferente é complicado, você tem que entender aquilo tudo. A gente tinha uma história muito bonita sobre a colonização, sobre a história deles, então isso abriu muitas portas. A figura do Fábio abriu muitas portas também, porque ele realmente é uma pessoa extremamente carismática. Então, foi assim, tive algumas ajudas, sim. O fato de eu conhecer a Patrícia desde muito cedo ajudou, e eu não conhecia a Glória, quer dizer, eu já tinha feito um filme com ela, que ela fazia um trabalho pequeno, mas a Glória é sublime, é assim, impressionante. Você coloca ela, o figurino dela ainda com um alfinete, ela veste, e você olha e fala, né? Então, duas grandes atrizes ajudam demais no figurinismo, o trabalho foi muito fácil com elas.
E, além disso, eu teve essa história, realmente, que foi, por um lado, foi muito boa para a produção, mas para a gente deu trabalho a beça, porque era isso, cada lojista disponibilizava, dependendo do tamanho da loja, um número X, ou de tecidos, ou de afiamentos, etc. Então, eu e Maria foi a única pessoa que foi comigo do Rio de Janeiro para lá. A nossa equipe, nada teria acontecido se não fosse Maria. Por exemplo, todos os figurinos das crianças dos filmes foi ela que fez, que, aliás, ela é fera nisso, com as crianças. E a gente teve um trabalho danado por isso. A gente tinha que ver o que a gente podia pegar em cada lugar, né? E ir montando o figurino com que era disponibilizado. Mas, por outro lado, também tinha essa receptividade muito grande, né? A comunidade gaúcha, a Serra Gaúcha, na verdade, né? Acolheu muito a gente. Então, foi um filme que foi acolhido pela comunidade e foi um filme feito com muito amor pela equipe. Isso que a gente vê na tela tem muito a ver com o quanto a gente é irmão, virou uma família, né, gente? A gente era uma família, sabe? Era todo mundo muito feliz com o que estava fazendo, muito feliz com o resultado. E isso se deve, mais que tudo, ao Fábio, por causa do jeito dele lidar, né? Isso que dele ouvir todo mundo, dele conversar, trocar ideia, dizer, não, isso dá certo, isso não dá certo, o que você acha, né? Eu acho que é um filme que é muito amoroso, eu acho que é isso. O figurino foi fácil de fazer, muito fácil, apesar de ser um figurino difícil, ele foi muito fácil por causa disso, por causa das parcerias, da Maria, principalmente, da Patrícia, da Glória, do Fábio e da equipe inteira. Eu me lembro de uma cena que eu estava desesperada, porque a gente tinha conseguido algumas coisas. Era a primeira cena de amor da Patrícia com o Alexandre. Desculpa. Primeira cena de amor da Patrícia com o Alexandre, e a gente tinha conseguido umas roupas originais dos colonos, e elas eram roupas de família. Eu não podia colocar, eram brancas, eu não podia tingir, colocar no chá, que é o que a gente faz normalmente. E aí eu estava nervosa, eu estava com 39 graus de febre, quase chorando, e aí chegou o fotógrafo, que era o Félix, um doce de pessoa, e aí eu pulei em cima dele e falei, Félix, estou desesperada, eu estou com tudo branco e é uma cena de penumbra, tem coisas escuras. Ele falou, fica calma, vai dar tudo certo. E aí ele iluminou a cena só com aquelas luminárias de papel japonesas. Então foi um filme de amigos, de parceiros e com um grande regente. Esse trabalho com então, eu sou mais de fazer do que de falar, impressionante perceber. Eu gosto de fazer, eu gosto de costurar. A gente tingiu toneladas de tecido, porque era tudo novo, então eu ficava com cara de antigo, de velho. Ficava naqueles panelões. E chamava a gente de bruxa, não é bruxinha, que era um panelão, e chamava as crianças para ajudar a pisar, e rasgar, e lixar. Então, assim, foi longo, e foi muita coisa feita, praticamente tudo, a gente teve um apoio, acho que era Band, né, Isabel? Não sei que emprestou uma parte para a figuração, mas assim, o elenco, a figuração mais principal, todo foi feito, as crianças, que a Isabel falou. Fiquei louco, fiz um varal cheio de roupinha de criança, uma coisa. Eu passei a fazer roupa de criança depois disso, que eu adoro. Mas assim, um trabalho muito minucioso, eu acho que isso está na tela. Toda roupa tem um detalhe, tem um bordado, tem um viés. E é isso, trabalhado com o que foi dado, mas com a equipe de lá também, costureiras, a gente falava italiano, a gente acabou de voltar da Itália, e aí falava italiano com eles, foi uma delícia. Está aí na tela, acho, graças ao fato. Muito bom. Marcelo Santiago, é o seguinte, eu acho que se tem uma testemunha viva aí da excelência da LC Barreto nos últimos anos, é a sua pessoa. Você trabalhou com eles nas mais variadas vertentes, ajudando a pensar, ajudando a conceituar, metendo a mão na massa, fazendo mil coisas. Como é que foi esse processo com o Fábio, visivelmente
teu parceiro afetivo e profissional durante muito tempo. Como é que era esse drible aí de Romário e Bebeto com ele? Como é que é esse jogo de vocês? Cara, o Fábio era marcado pela generosidade, né? Ele era um cara extremamente generoso e parceiro. E ele virou meu irmão, na verdade, mais do que parceiro. A gente se tornou irmão. E o Quatrilho é um filme muito importante para mim, porque é o meu primeiro filme como profissional no cinema, né? E foi um trabalho muito importante para mim, porque eu estava saindo da faculdade de cinema e eu participei do processo inteiro, desde o desenvolvimento do roteiro, com o tratamento do Calmon e depois o tratamento final do Leopoldo Serra, né? E todo o processo de preparação do filme, fui até a finalização, até a primeira cópia, carreguei muitas palavras de negativo de cópia 35 desse filme para lá e para cá. E o filme chegou onde chegou, né? Então, para mim, foi mais que uma escola, foi uma escola de vida. E ter podido conhecer o Fábio e ter inaugurado essa nossa parceria ali a gente batia uma bola muito boa, assim. Era o Romário e Bebeto mesmo. Valeu. Antes de passar a palavra, eu acho que para alguém que a gente pode, sem dúvida nenhuma, chamar de um oráculo do mercado no cinema no Brasil, de exibição, distribuição, que é aquele jovem que está ali no canto, queria só fazer uma pergunta para vocês do meu lugar de fala, de alguém que veio, que nasceu em Bom Sucesso e mora na Penha. Alguém aqui é do subúrbio? Existia um templo no subúrbio que fechou em 1996 após a exibição de Missão Impossível de Brian De Palma, um cinema chamado Cine Olaria, que tinha cerca de 860 lugares e formou muitas pessoas. O primeiro longa-metragem adulto brasileiro, digo adulto, não Trapalhões, não Xuxa, a ser exibido nos anos 90, depois do degelo provocado pelo fim da Embrafilme, foi o Quatrilho. Foi o primeiro filme longa-metragem brasileiro, não Trapalhões, que eu comprei ingresso na vida para assistir no cinema. E, de uma forma geral, as pessoas da minha escola foram ver, eu estava no colégio público na Penha, a gente foi assistir esse filme porque no dia anterior, Mel Gibson apareceu no SBT narrando os concorrentes ao Oscar de filme estrangeiro e falou Quatrilho de Fabio Barreto. E com aquilo que virou uma piada entre nós na Penha, fomos todos, um bonde de pessoas, lotando o Olaria, numa época em que não eram exibidos longas-metragens brasileiros em salas da minha região. Se esse filme foi para lá, esse filme tem essa exibição responsável pela minha formação de olhar e pela educação, diria até alfabetização de olhar em termos de brasilidade do subúrbio do Rio de Janeiro da década de 90, se deve a Marco Aurélio Marconte, que está aqui, a quem eu peço um aplauso, que não só pensou a distribuição do filme, ele vai explicar melhor esse processo para a gente, pensou toda a campanha do filme, trouxe Fernando Pimenta, um grande designer, para fazer o desenho do pôster que está lá fora, exibido. Marco Aurélio, eu queria te passar a palavra para você explicar como é que foi esse lançamento, você que foi responsável por grande sucesso no nosso circuito, mas antes eu queria que você anunciasse a novidade para a gente do evento que você está trabalhando. Será uma honra ter você aqui no Estação. Antes de passar para ele, alguém aqui já viu o Quatrilho? Levanta a mão. Uau! Obrigada, obrigada. Primeiro, ele é exagerado, né? De nada. Mas eu vou anunciar rapidamente também na Cavi, como é que você chamou? Cavix. Na Cavix, no dia 19, certo? Nós criamos, eu estou participando como diretor do Fórum de Cultura Oscar Niemeyer. E a primeira coisa que a gente vai fazer
é o Cineclube Oscar Niemeyer, né? Esse grande brasileiro, pessoa fantástica, e que adorava um filme que poucas pessoas, eu creio, que já viram. Alguém já viu o Monanque do Jacques Tati? Meu tio. Tá razoável. Só que vai passar em 4K, enfim, lá naquele cinema lá, né? No NET. NET Rio, Estação NET Rio, Voluntários da Pátria 35. Dia 19 de setembro. E antes da sessão vai ter uma tertúlia que o Oscar fazia sempre no escritório dele, no todo, e para comer uns pastéisinhos, tomar um vinho, etc., sobre qualquer assunto, astronomia, e política, claro, enfim. Então, esse é o novo Cineclube da cidade. Bem, quanto ao quadrilho, eu primeiro endossar tudo isso. Eu me lembrei agora quando o Marcelo falou no Leopoldo Serrano. Quando o Leopoldo faleceu, estávamos no cemitério, eu e o Fábio. E salvo engano, o Alberto Graça. E aquilo foi uma pessoa com quem a gente trabalhou, porque eu tinha trabalhado também com o Fábio no Belladonna, no roteiro, eu, ele e Leopoldo. E eu me lembro que um olhou para o outro e falou: que coisa. Leopoldo, do Dona Flor, Leopoldo, enfim. E eu me lembro de nós dois chorando ali no cemitério. Mas falando de coisas boas, lembrei aqui, você tem razão da gravação, eu vi um filme, escrevi para o Luiz Carlos e para o Fábio uma longa carta, depois de ter visto o filme em banda dupla, falando de algumas coisas que eu achava que podiam mudar. E da mesma forma que foi dito aqui do Fábio escutar, evidentemente que ele não adotou tudo que eu falei, mas a abertura do filme, por exemplo, que é com o Guarnieri narrador, é uma dica minha. E aquilo me deixou muito feliz, quando eu vi a cópia. Quando eu vi a cópia pronta, eu então era sócio do Severiano Ribeiro. Mostrei para o Severiano. O Severiano é um cara que vê filme, sabe ver filme. Olhou e falou: eu falei: olha, eu vou pegar o filme, o Barreto vai me dar ele de graça, mas a gente vai gastar um dinheiro nele. Ele falou: até quando? Eu falei: até quando eu achar que dá para gastar. E aí me mudei para o Rio Grande do Sul e fui na RBS, fechei um acordo de mídia pesado, com um grande desconto, botei a 0 hora, fiz uma permuta com a 0 hora e fui ao então governador, que era o Alceu Colares, e consegui entrar acho que até hoje deve ser a melhor rede de ensino fundamental do país. Porque tentei fazer isso em Minas, que dizem que é
A melhor não consegui. E criei um concurso de redação. Aí arrumei na Alitalia uns 4 passagens. Aquele concurso, ele... E para combinar, e vou terminar aqui, eu chamei a Glória e ela, a Patrícia. Nós ficamos num estúdio que era um porão do Johnny Howard, com a cama do Johnny Howard, uma luz para elas, atrás uma bandeira da Itália, cortada assim, perfeito? E aí a Patrícia falava assim, porque a RBS era, né? Eles venderam Santa Catarina, mas eles têm 17 sinais recortados no Rio Grande. Então falava assim: olá, aqui é a Patrícia Pilar, nós estamos de volta no cinema. Como é que é? Olá, pessoal de Uruguaiana. Alô, amigos de Uruguaiana. Alô, amigas de Uruguaiana. Aí faziam as peças de 15, eu usava a cabeça, mais 30 e 1 minuto. Isso demorou, eu creio que um dia inteiro. Eram 20 e tantas e com som direto. Diz o Johnny Howard que tem isso guardado. Né? Então, para mim, e uma última coisa, que no dia da pré-estreia que a gente montou, primeiro uma em Caxias e depois em Gramado, não, ao contrário. Primeiro foi Caxias e depois em Gramado. Aí em Gramado, o Luiz Carlos e a Lucy foram chamando um a um daqui, o elenco, os extras, e eu estava lá no fundo do cinema. E aí, por último, eu acho que ele e o Fábio me chamaram como o arquiteto do lançamento. Isso para mim é uma das coisas mais, assim, da minha carreira como marqueteiro. O Niemeyer desse lançamento foi você. Palmas para Marco Aurélio. Galera, para terminar aqui, só 3 coisas rapidinhas que a gente tem que começar o filme. Acho que primeiro, eu queria terminar deixando uma dica aqui. Caviflix, você está ali anotando. Essa mocinha dirigiu um filme espetacular sobre Valdir Soriano, um grande documentário. Valdir para sempre no meu coração, para sempre no Estação, que votem aí nas caixinhas de dicas da Caviflix para que esse filme venha. Vale uma sessão. Para aqui, tá? Vale uma sessão, vale debate, já é um quase convite que Caviflix já está aqui, já está autorizado, Cavi, tudo bem? Beleza? Marcado já. 2 últimas coisas aqui. Eu acho que essa sessão precisa terminar com uma dedicatória. Geralmente a gente dedica as sessões a pessoas finas, lindas, vivas ou não, mas em vez de a gente dedicar essa sessão a uma pessoa, a gente vai dedicar a uma entidade do qual a gente precisa muito. Essa sessão é dedicada à cota de tela do cinema brasileiro. E, por fim, o pedido final, que é para esta mocinha aqui: nenhuma sessão Caviflix funciona se o Cavi não chorar. Ele estava ali atrás, vocês estavam preocupados que estavam chorando, mas o Cavi estava chorando. Para o Cavi chorar definitivamente, responde uma coisa para a gente aqui: qual é a maior saudade que você sente de Fábio Barreto, o artista e o pai? Rodrigo, de filho. Do pai, é que sempre que eu tinha uma dor, qualquer que fosse, física ou emocional, ele sempre resolvia botando um filme, ou uma música, ou lendo alguma coisa para mim. Sempre, quando doía qualquer coisa. Do pai. E do diretor, ele nunca, depois que eu nasci, ele nunca fazia um filme sem me levar.
Nunca. E sempre ele fazia questão de me ensinar alguma coisa. E agora eu vou dirigir meus filmes e a pessoa que eu mais queria do meu lado era ele. Porque ele sempre falou que tudo pode, desde que seja de verdade. Desde que você acredite no que você está fazendo. Não tem coisa feia na arte, desde que você acredite no que você está fazendo. Então, meu pai é puro amor, então eu acredito na arte por causa dele. Salve o cinema brasileiro. Obrigado, gente.